galera, como vocês viram aí, eu tive um problema na largada, porque com o estômago muito zoado, tava com, tipo, sei lá, aquela sensação de estômago embrulhado. Comprei medicamento pro estômago e comprei protetor solar. E a galera tava alinhando nessa hora. Até eu conseguir tomar o remédio, tomar o protetor solar, a galera largou. Mas rapidamente eu já cheguei na turma, né, nos últimos colocados ali da turma, bem na subida, e comecei a buscar todo mundo. Então, nesse começo da prova, eu tava fazendo um esforço bem grande. Eu não tava sem o monitor cardíaco, foi uma coisa que eu fiquei sem, mas depois olhando pelo Strava, foram esforços assim de quase 300 watts, essa subida. É normal numa prova, o início da prova ser bastante intenso, porque todo mundo tentando chegar na parte estreita o mais para frente possível. Entretanto, nas provas que a gente participa, geralmente você tem que sair da cidade para chegar nas estradas que não são asfaltadas e tudo mais. Então não é tão crítico você estar na frente, porque tem espaço para passar, enfim, não tem single track. Eu lembro que teve uma prova e o início da prova já era um single track. Isso foi péssimo, assim, porque aquela montoeira de gente e não anda, é terrível. Como vocês conseguem ver, você já sai num estradão, né? Numa estrada de terra batida, sem dificuldade nenhuma. Então, essa questão de você ter que fazer um grande esforço no início não é necessário. Acontece que no início da prova, tá com as pernas boas, tá tudo funcionando certinho, e você não sente o esforço que você tá fazendo. É quase que eu bati no amigo ali. E o que acontece? Se você exagerar na dose, você vai queimar a sua reserva e lá no final vai faltar. Tem que andar bem, mas não pode se desgastar logo no começo. Eu fiquei basicamente junto com esse grupo aí do final. Minha classificação geral tinham 350 atletas, todas as categorias, e a minha classificação foi abaixo de 200, mais ou menos, 200 e tanto. Então vocês vão ver que no vídeo eu passo um monte de gente assim, eu tô passando, mas na verdade você passou 100 pessoas, mas foi do 350 pro 200 e pouco, entendeu? Então não cheguei nem no meio do grid. Aí começa a ter subidinhas, né? Aí esse pessoal tava andando mais ou menos no mesmo ritmo que eu. Subidinhas. Teve uma subida aí que realmente ela, no final, eu acho que é essa aí. Bom, vocês vão ver. No final ela dá uma empinada bem bruta. Aí eu fazendo uma força para passar esse cara aí. Essa aí foi a parte do posto de reposição. Aí eu tava, eu não sei, aí eu dei uma parada e tomei uma água com calma. Daí eu andei um pouquinho mais e já peguei os caras de novo. Aí foi uma dos pedacinhos que eu empurrei. Vai pro Instagram, queimou meu fio. Não tem jeito, essa prova eu acho que teve 1.300, 1.400 negócio assim, então
Teve 3 ocasiões ali que eu empurrei um bom pedaço. Teve umas imagens bacanas, né? E é isso, galera. Sempre que abrir assim uma reta, eu consegui chegar nas pessoas mais à frente, né? Não tanto em descida e não tanto em subida, mas situações que eu conseguia pedalar em alta cadência, assim, eu conseguia andar bem. Essa parte, se eu não me engano, é depois do Cafezal. Infelizmente eu não gravei, mas, cara, single track em Cafezal, assim, subindo, com curva bem fechada, assim, né? 90 não, 180 graus. Então, infelizmente eu não consegui gravar tudo, mas teve muita coisa interessante. Aí passando o Mata Burro. Mata-burros do Caminho da Fé tinha uns mais profundos. O pessoal da Pro. Parece bike elétrica passando. Ainda não cheguei naquele grupo. Aí o pessoal da Pro. Não consigo andar junto, nem ferrando. Olha o jeito que os caras descem. E aí foi a parte que eu perdi a frente. Saiu de frente, você viu? Opa! Você não viu? Quando eu entrei na curva, a frente saiu. A frente apoiou na e saiu. Quase que eu vou na cerca ali. Nossa senhora, pior que tá na parte de fora. Apoiou na areia. Carro! Aí é fácil, hein? Pode pegar também? Tá difícil, hein? Mas quanto custa? 100 conto? Pior que táxi, mano. Bom, aí é mais ou menos pouco antes do meio da prova. Ainda estava num terreno bem tranquilo. O meio do final da prova foi bem duro, porque teve aquela subida do Rei da Montanha, né, que subiu o Cafezal, vocês vão ver mais pra frente. E depois ainda teve uma subidinha, não foi subida técnica, mas uma subidinha triste. E eu também não gravei, mas ok. Aí é o posto de abastecimento antes do Rei da Montanha. Então eu queria falar da minha estratégia de hidratação e alimentação. Eu levei uma Camelbag, e a Camelbag tem 1,5 litro, mais de 1,5 litro, acho que quase 2 litros. E foi o suficiente, porque eu cheguei no final da prova esgotado, com a Camelbag esgotada. Então foi uma quantidade assertiva de água. E tem essa aguinha de reposição, mas cada copinho, sei lá, é 300 ml, 200 ml, então não faz diferença no final. E eu levei 6 gel carbato. E eu acabei tomando só 4. Galera, cheguei só até aqui. Aí é o Rei da Montanha. Antes da prova, eu tava com o estômago tudo virado, assim. Eu tinha comido 2 bananas, mas tava com o estômago muito péssimo, bizarro. Aí foi triste, o pessoal subindo, corrente escapando. Escapou? O pessoal, nossa.
coroa tá gasta ou não? A galera geral aí empurrando. E depois desse trechinho, ele engana, né? Que ele Tá pior? dá a impressão que você chegou no topo, aí você faz uma curva, tem uma puta subida depois. Ó, olha o barulho que tá fazendo. Acho que é uma gancheira, deve ter desalinhado alguma coisa. Esse foi um outro erro, que eu esqueci de fazer a lubrificação com parafina da corrente, né? Então rodou um pouco sem lubrificação ou com a lubrificação inadequada ou menos do que deveria. Então no começo da prova tava ok, sem barulho, e aí Esse aqui, depois desse trecho aí começou a fazer muito barulho, eu tava até com medo de, galera que subiu. sei lá, tava muito fora. Mas no final eu fiz uma revisão e não tava fora, era questão de lubrificação Isso mesmo. aqui. Mas é elétrica aí, não vale. Aí o cara passa de elétrica tirando onda, abrindo braço, porra, Comprar uma bike a gasolina, vocês vão ver. Da Honda. CRF. Fininho. Zero dignidade. Nossa, galera do céu, que é isso? Bom, e aí tem os downhills, eu postei no canal o downhill completo, sem corte, sem nada. Eu acho que vale a pena ver quem gosta. Eu falei da alimentação, que eu levei 6 carboidratos e acabei tomando 4. Eu acho que foi o suficiente, eu não tive A cheira tá torta. não tive aquele efeito que pro final da prova você começa a perder performance. A água é ruim usar o camelback, porque você tem um negócio nas costas, tem a mangueirinha batendo, mas eu vi muita garrafinha perdida pro meio da pista. Teve bastante trecho fácil ali, estradão, que daria pra tomar uma água e tal. Mas sei lá, eu acho que a camelback foi uma boa. Eu tenho usado a camelback bastante, mas tem uma estética meio tosca. Eu vou admitir que tem uma estética que eu não gosto. Aí o downhill, né? Tipo, teve aquelas subidinhas técnicas ali, curtinhas, mas empinadas. Downhill bem legal, bem com... Aí eu acho que foi uma parte que o canote retrátil fez bastante diferença. Eu vi pouca gente usando o canote retrátil nessa prova. Então a maioria das hardtails com canote fixo. Geralmente a galera dá uma ênfase grande em deixar a bike muito leve. E na verdade eu acho que nessa parte técnica o canote faz muita diferença. E a galera que tem full suspension, tem umas bikes que já vêm equipadas com canote retrátil, eles usam, mas eu acho que tipo, não seria a opção da pessoa. Se ela tivesse que adquirir um canote depois, eu acredito que ela não adquiriria, ela colocaria um canote fixo e mandaria bala. Mas é isso, eu acho que a galera ainda não pegou, essa moda do canote retrátil ainda não pegou. Eu acho que vai ser mais comum, principalmente nas hardtails, que você não tem a questão da suspensão e tal, e não desce tão bem. Cara, essa parte do cafezal é espetacular. Então, tipo, subir o cafezal, descer o cafezal, puta, eu achei que foi muito louco. Aí deixando a galera passar, né? Vamos admitir que eu não deixo bem, né? Não é aquela Coca-Cola toda, né? Não, mas enfim, fiz o que deu. Preciso dar um alô pro Flávio pra gente descer um pouco dos downhill lá pra eu, né? Ficar melhor. O cara já desce igual um maluco, eu desço com uma batata. E aí estamos já no final do negócio. Teve uma subida bem pesada aí, acho que não pegou na GoPro.
depois basicamente é chegando, né? O que eu quero comentar dessa chegada é o seguinte: eu tava muito bem, tava me sentindo zero bala, não vou falar zero bala, mas não tava como eu já estive em outras provas, assim, no final você já está pesado, assim, já tá, não tava muito bem, e tanto é que chegou de novo no asfalto, você tá no alto, você vê a cidade, eu comecei a acelerar, lógico que nem tinha noção de qual que era a minha posição, também não sei do cronômetro oficial, porque o meu Strava marcou 2 horas e 40 e pouco. Vamos falar 2 e 45. E o tempo oficial da prova foi em 2 horas e 55. Então, né? Ok, vamos pelo resultado oficial. Mas foi um resultado além do que eu esperava. Então eu fiz abaixo de 3 horas. E em outras situações com a mesma quilometragem e mesma altimetria, eu estava fazendo acima de 3 horas, 3 horas e meia, 3 horas e 20. Apesar de não ter sido nada espetacular, ter ficado na lanterna, na zona de rebaixamento, eu acho que foi um desempenho legal. A prova muito dura, só que depois que você completa, você sai com um espírito renovado. E você quer mais, não aguenta. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado e até mais.